O São Paulo jogará sua última partida este ano no Morumbis, nesta quarta-feira, contra o Juventude. O jogo não vale mais nada para o campeonato, vale só o São Paulo tentar ganhar o jogo, assim, para acabar, para ficar com um clima um pouco melhor para o ano que vem. Muito bem, Arnaldo. Eu tenho, ou tinha, a expectativa de que fosse um monte de reserva já. Vamos testar, fazer umas coisas diferentes aí, já não vale mais nada mesmo. Até pelo sinal que isso passaria. A comunicação. Olha, acabou o ano, pessoal. Estamos pensando no ano seguinte, estamos fazendo o teste e tal. Mas não vai ser isso que vai acontecer. É isso? Boa tarde, satisfação. Salve, Gironi. Boa tarde, satisfação. Em princípio, vai o São Paulo com o que tem de melhor para esse jogo. Não tem nenhum retorno daqueles, né? Daquela turma que já está com a convivência das lesões há algum tempo, já não está entre os relacionados há muito tempo, como o Caleri, por exemplo, né? Aquela turma. Não tem ninguém suspenso e não tem ninguém que pediu férias para sair fora antes. Então, o grupo que vem atuando e jogando vai ser a base da equipe contra o Juventude. Pode ter uma ou outra alteração. Uma alteração que aí é uma questão, aí acho que é uma alteração que ela une três frentes. É uma alteração que ela une uma experiência / teste, tem a conotação da base e é o especialista na posição mais carente do São Paulo. É a presença do Patrick, provavelmente como titular da lateral esquerda, depois de ter entrado bem em Porto Alegre, depois de ter entrado nas últimas partidas, né, ter tido uma mínima minutagem depois da lesão da clavícula. Aí, desta vez, não terá improviso, né? A minha novidade para você é que o São Paulo não terá improvisação. Nem o Sabino, que volta de suspensão, nem o Rafinha com a perna direita. Seria o Patrick na lateral esquerda. Mas, de resto, é provável, é bem possível que o Zubeldia escale os principais jogadores nas posições, mantendo a base dos últimos jogos para a última partida do São Paulo em casa. Então, o que temos novidade sem improvisação. E aí vai testar, vai testar não, né? Vai com o Patrick na lateral esquerda, e aí eu dou o meu pitaco. Eu acho ruim, eu acho que o São Paulo deveria testar, gente, porque aí o São Paulo só tem a perder. Se o São Paulo joga mal, olha aí, o Zubeldia não consegue ganhar nem no Juventude, não sei o quê. Eu sei que tá todo mundo no ano que vem, é planejamento, é não sei o quê, mas era a chance. Bota lá o William Gomes, bota todo mundo para jogar, bota um monte de reserva, testa 3 zagueiros, faz qualquer coisa. O jogo não vale nada. Ele só vai valer se o São Paulo jogar com o time reserva e jogar mal no seu último jogo dentro do Morumbis. E além de tudo, eu acho que... O time titular, você tá falando, né? Isso, time titular. Se você joga com um monte de testes contra o Juventude, você já acena o que vem por aí contra o Botafogo. O São Paulo não precisa do jogo contra o Botafogo. Então eu acho uma ideia ruim e eu não consigo entender por que o Zubeldia vai fazer isso. Queria até tentar compreender por que fazer isso, né? Os jogadores já não estão muito afim, né? Já demonstraram isso ali no outro jogo contra o Grêmio. Tudo bem, é um jogo em casa. Eu mostrei uma frase do Carlos Belmonte. Qual? Sobre os 2 jogos finais. Uma frase... Isso. Vamos sempre jogar com vontade para ganhar. O que eu te falo com essa direção com qualquer treinador. Sim, o Zubeldia poderia fazer por conta dele, dar férias para os outros, começar a usar reservas e tal. A direção do São Paulo, ela se recusa a direcionar uma estratégia, né? E nesse caso, não é uma estratégia, vou escalar o time no lugar do técnico. É assim, meu caro, nós vamos antecipar as férias. Nós vamos não sei o que lá. Nós vamos não sei o que. Ou nós vamos priorizar o Paulista. Nós vamos... Não. Né? E aí fica na mão do técnico. E acho que na minha visão, tentando responder a sua pergunta, ele quer terminar com vitória diante da torcida, ainda mais tendo perdido o último jogo. E não tendo gostado da última atuação no primeiro tempo, sobretudo, né? Mas assim... Eu concordo com você. O Zubia, ele tá lá, ele sabe que tá todo mundo pensando no ano que vem. E o Casares tá até na Europa, não tá nem aí. Tá todo mundo já nessa vibe de adiantar o ano que vem, de não sei o que e tal. É que tem também é um pouco de... É um pouco de... fazer isso, né? Então tá, tem uns jogadores também Gustavo, que entender, é um pouco de alguma percepção. Tá, joga o Lucas, o Gustavo joga com todo mundo em reserva, sei lá.
O que eu quero dizer é que me parece uma percepção tão óbvia que se o São Paulo jogar com um time alternativo, ele passa uma mensagem. Se ele jogar com o time titular, ele passa outra mensagem. Sobretudo se jogar mal. Eu acho que é um jogo que o São Paulo não tem nada a ganhar. Nem que ganhe de 10-0. Não vai mudar a vida do São Paulo. Não, ele não vai ganhar. O Juventude tem tudo a perder nesse jogo. Ele vai jogar a vida dele na primeira divisão. Então, né? Por isso eu acho que estrategicamente não é a melhor coisa. Acho que é pouco inteligente fazer isso, seja decisão de quem quer que seja, do Zubeldia, do Casares, do Belmonte, de ninguém. Eu acho que é não pensar. É não pensar no ano que vem, quando você faz isso. Ou no próximo jogo. Ou no próximo jogo, ou o que quer que seja. Não pensar ali na frente. Você entende o que você tem de estar acontecendo nos últimos jogos todos? Eu tenho uma visão. O Zubeldia está testando alguns jogadores com os outros principais. Porque tem isso também, né, Tinoni? O Patrick jogou com o time inteiro reserva. O William Gomes jogou com o time inteiro reserva. O outro jogou com o time inteiro. Então, ele deu sequência ao Marcos Antônio, ao Juan, vai dar uma oportunidade ao Patrick, pode até dar uma oportunidade ao William Gomes com a espinha dorsal titular, que seria um teste do cara específico com o melhor time possível, entre aspas, né? Mas eu também teria tirado tudo. Eu, por mim, nos 2 jogos, eu já teria antecipado férias, inclusive. Isso. Então a escalação não tem novidades. Vai todo mundo os caras todos lá que jogaram contra o Grêmio, exceto o Rafinha, que vai dar lugar para o Patrick. Provavelmente. Discutimos bastante isso. O Juventude tem muito interesse no jogo, diferentemente do São Paulo. É o último jogo do Morumbi, não teve promoção de ingresso. Como é que vai ser o público? Tem ideia? Foi surpreendente, né? A venda parcial de 22 mil antecipadas, é possível que São Paulo tenha o recorde negativo quebrado de pior público da temporada, né? Pertence a São Paulo e Criciúma com 28 mil. É possível que passe um pouco do 28 ou fique um pouco aquém do 28. Não teve promoção específica, como você falou, menos o time, mais o São Paulo largou a temporada há algum tempo, né? Sem pensar muito em dar um carinho para o torcedor no jogo às 8 horas da noite, na quarta-feira, numa rodada em que o Campeonato Brasileiro vai ser decidido por outros jogos, né? E não por jogo do São Paulo, né? Os caras do Sub-20, eles estão dispensados depois do título? Sim. Vamos lá, só a última coisa sobre o jogo, né? A arbitragem vai ser de um árbitro. Eu até vou pegar. O árbitro categoria Master. A CBF criou uma categoria Master. Aqueles caras mais. Que é o irmão do Wilton Pereira Sampaio, que é o Sábio Pereira Sampaio. Meu Deus do céu. Tudo bem. Prepare-se. Não vale nada, tudo bem. Deixa ele. Melhor num jogo desse do que num jogo importante. O jogo não vale nada. Bom, eu perguntei para você sobre a história dos moleques da base, que foram campeões ontem, né? Então tem uma empolgação. Tinha 15 mil torcedores lá ontem no Morumbi para ver o Rian Francisco, era de graça, Ferreira. Era de graça, é verdade, mas estava chovendo. Não era mole ir lá para o Morumbi numa segundona braba à noite. Mas esses caras não vão estar, eles vão dar aquela volta olímpica no começo lá, mas no banco não vai estar ninguém. Não. Exatamente. Volta ao tema. Não era legal se botar esses caras aí? Pô, vai entrar aqui no campo o Ferreira, que ontem ganhou do Palmeiras. Mas os caras jogaram segunda noite. Eles nem treinaram com o time profissional. Não, entendi, mas eu só estou pensando no ideal. Não, mas o ideal, assim, você pode. Não é só a questão de o moleque não ir bem. Você pode machucar o moleque no final da temporada. O cara jogou na segunda-feira à noite uma final com chuva, vai jogar na quarta sem treinar? Não. Assim, eles não estão totalmente dispensados, mas a ideia para o ano que vem, no início, não é aproveitá-los imediatamente no time profissional. Sim. O São Paulo tem aquela coisa. Esses dois, os melhores, os que se destacaram, o Rian e o Ferreira, curiosamente estão entre os mais jovens, né? Eles são 2006, como o William Gomes, como o Henrique. Eles têm 18. A ideia do São Paulo, da direção e também do Zubeldia, que concordou, é aproveitá-los na Copa São Paulo, fazerem esse time jogar a sua segunda Copa São Paulo. Foi péssima a participação e foi precipitada desses caras
com 17 anos na Copa São Paulo passada, né? E aí, porque o time vai se dividir, né? O São Paulo vai para os Estados Unidos na pré-temporada. Enquanto o São Paulo estiver nos Estados Unidos, começa o Campeonato Paulista. O São Paulo, que a gente adiantou naquele videozinho, naquele short. O São Paulo está dispensado da primeira rodada do Campeonato Paulista contra a Inter. Mas na segunda rodada, é uma coisa maluca. No dia 19, o São Paulo tenta adiar o jogo para o dia 20, segunda-feira, ele joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto. E no dia 19, mesmo dia 19, o São Paulo joga com o Flamengo nos Estados Unidos, né? O Flamengo também vai ter o estadual do Rio rolando, vai estar jogando com os reservas aqui, molecada e tal. O São Paulo, pelo Paulista, não pode fazer isso. Então o São Paulo vai dividir bizarramente a delegação, virão 12 jogadores dos Estados Unidos, metade da delegação, vai mais gente, vai 12 caras para formar um time que vai se juntar aos melhores garotos da Copa São Paulo, da Copinha, Rian, Ferreira, etc., para enfrentar o Botafogo e Ribeirão Preto. Curiosamente, mais uma curiosidade, a tabela inteira do Paulista saiu, né? São 12 jogos para cada time. A única viagem longa que o São Paulo terá nessas 12 partidas será Ribeirão Preto, na segunda rodada. Depois ele praticamente só jogará Capital, Bragança, São Bernardo. Em termos logísticos, depois, quando voltar a turma toda dos Estados Unidos, melhor. Tem pouquíssima viagem. O São Paulo vai jogar com o Mirassol, que é uma distância longa, em casa, por exemplo. Mas o Botafogo, a viagem mais longa, será no mesmo dia que o São Paulo joga com o Flamengo lá. E aí deverão jogar os garotos campeões da Copa do Brasil, mais os reservas lá da pré-temporada. Mais ou menos como se o São Paulo desse uma rifada na primeira rodada, vai. Segunda, né? Na segunda rodada, até a segunda rodada, quero dizer isso. Sim. Uma rifada e depois viaja pouco e tarará. A primeira rodada vai ter uma data marcada mais para frente. Então, sim. São Paulo vai poder... a segunda que vai, mas a estreia, é isso que eu quero dizer. Como exatamente, a estreia. São Paulo rifasse a sua estreia. Eu até não acho ruim, se você vai jogar, o jogo longe de o primeiro, beleza, já tá mais ou menos, o time tá mais com o pneu arriado já, então vai assim. E depois, pelo menos vai com o time um pouco mais certo. Agora, para fechar, o que você acha que o Zubeldia, a comissão técnica, a diretoria e tudo mais, eles pensam da base? Porque no discurso do Casares a base vai ser importante, não sei o quê, queremos a base. Ontem o Belmonte postou trabalho em silêncio depois do título e tudo mais, né? Mas qual é a ideia? Eu acho que está muito pouco claro o que o São Paulo quer para 2025, sinceramente, a partir do presidente, tanto em relação ao fundo, tanto em relação à Cotia, tanto em relação ao Morumbi 2030. Para mim está muito pouco claro. Como está pouco claro também o plano Belmonte, diretor de futebol, comissão técnica. Agora que eu estou tirando essas informações de divisão da delegação, aproveitar a molecada do campeão da Copa do Brasil na Copa São Paulo, mas os motivos, a estratégia de elenco para 2025 ainda está nebulosa. O Zubeldia dará entrevistas nesses dias, as suas primeiras entrevistas exclusivas. Eu já mandei sugestão de pergunta para um monte de gente, porque se a direção não é clara nunca, ele acaba falando quando perguntado, né? E nós teremos enviado especial para a última coletiva do Zubeldia no Morumbi contra o Juventude, nessa quarta-feira, também com uma pergunta direcionada para 2025, né? Que vocês saberão amanhã. Vocês saberão amanhã na live. Então, eu acho que tá muito... Eu sinceramente, eu não sei o que o São Paulo pensa de elenco. Nós temos que reduzir a folha de pagamento, diz o Belmonte. Isso quer dizer o quê? O elenco hoje tem 40, vai ter 30 mais X da base. O Abel fala muito claramente isso, né? Tipo, o meu elenco tem 30 profissionais mais X da base. Isso. O São Paulo não deixou isso claro em nenhum momento em termos de estratégia até agora. Eu acho mais capaz o Zubeldia esclarecer essa coisa do que a própria direção do São Paulo, mediante perguntas.
Muito bem, amanhã então o último jogo do São Paulo, nesta quarta, último jogo do São Paulo no Morumbi, São Paulo e Juventude, às 8 da noite, não é isso? Isso, E mas eu acho depois que tem o só para. quê? Depois Fala. tem live aqui no Mas canal. antes, você quer falar? Mas antes, só quero dizer, eu acho que você tem razão numa percepção, e essa é geral, de todo mundo que sente o ambiente do São Paulo. Existe um ambiente favorável do torcedor do São Paulo para a molecada. O É o que eu torcedor do acho. São Paulo já concluiu que esse time. O torcedor do São Paulo não tem raiva desse time, mas ele concluiu que esse time chegou no limite. Sim. Então, como ele sabe que não vai ter reforço, ele está esperando alguma coisa da categoria de base para dar uma incrementada. Isso. Né? Talvez seja muito cedo, mas os caras jogaram agora, são muito jovens, evidentemente são muito jovens, mas, repito, num jogo, um fim de temporada que não vale nada, testa os caras, não é isso que vocês querem, olha, essa aqui, até para os moleques forem muito mal, falar, olha, os caras foram testados ali, você lembra, viu como é que foi, como é que não foi? O que acabou dificultando é que o intervalo final, entre o claro. jogo do Palmeiras e do Juventude claro. é muito pequeno, né? Menos de Dúvida, 48 horas, né? Sim. Mas, enfim. Mas outras coisas, sei lá, os 3 zagueiros, sei lá quem. Não, isso é outra coisa. Eu acho que eu sei, isso é uma outra coisa, uma outra pergunta. Mas quando você. Só para fechar, mas quando você coloca em campo o mesmo cara, o Luciano, o Lucas, o Igor Vinícius, o não sei quem, você sinaliza que você está jogando a Vera. Mas enfim.